Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse curso sobre números complexos. E hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante que envolve os números complexos em si, que é a representação chamada de forma retangular. Boa parte do assunto estudado no ensino médio a respeito de números complexos se baseia nesse formato envolvendo, os números complexos em si. No início do curso a gente falou sobre a unidade imaginária, sobre as potências dessa unidade e como elas podem ser somadas em forma de sequência, ou seja, em potências consecutivas dessa unidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como pode ser aplicada essa unidade imaginária em um formato específico, chamado de forma retangular, como eu já disse, certo? Essa forma retangular se apresenta da seguinte maneira: A mais B vezes I, onde I é a unidade imaginária, esse número em geral é chamado de Z para números complexos, tá? E essa forma é chamada de forma retangular. A e B são números reais, então A e B pertencem aos números reais e I, como eu disse, é a nossa unidade imaginária. Muito bem. Esses coeficientes A e B, que são números reais, eles têm nomes específicos. O valor A, que é o valor que não multiplica a unidade imaginária, é chamado de parte real do número complexo. Às vezes indicado por real de Z. Então, às vezes vem indicado dessa maneira, parte real de Z, onde Z é o número complexo que a gente acabou de apresentar. A outra parte, que é o B, ele normalmente é chamado de parte imaginária. Então, B é chamado de parte imaginária e, assim como acontece com o A, muitas vezes ele é representado com imaginária de Z, ou seja, parte imaginária do complexo Z. Atenção! Alguns autores, dependendo do livro que você escolher para estudar, vão se referir à parte imaginária como sendo BI, ou seja, os dois números juntos, o B e o I como sendo a parte imaginária. Isso não é ruim, porém, isso vai implicar em conhecimentos e conceitos posteriores que você vai ter, certo? Então, para a gente seguir uma linha única e o que a maioria das pessoas segue, eu vou dizer a você que a parte imaginária é apenas o B e não o BI. Então, o número real chamado de A é a parte real e o número real chamado de B aqui é a parte imaginária, ou que vai compor, dependendo de como você estiver estudando, a parte que contém a unidade imaginária, tá bom? Muito bem. A partir daí eu posso te dar alguns exemplos de números complexos que aparecem. Vou te dar alguns exemplos aqui. Z1 igual a 2 mais 3i. Ou seja, um complexo com parte real igual a 2, parte imaginária igual a 3. E aí só dessa vez eu vou escrever aqui, parte real de Z1 é igual a 2, parte imaginária de Z1 é igual a 3. Beleza? Vamos pegar um outro complexo aqui, Z2. Vamos chamar ele de 5i.
Ué, mas aí não tem parte real? Tem, a parte real é zero, né? Repare que isso é o mesmo que escrever 0 mais 5i. E aí agora, a parte real de Z2 é 0 e a parte imaginária de Z2 é 5. Esse número, ele é chamado de imaginário puro. Ou seja, toda vez que um número tem parte real, número complexo, tem parte real igual a zero, ele é chamado de imaginário puro. Então, a parte real do complexo tem que ser igual a zero. Ok? Então, vou deixar isso aqui destacado. Eu poderia também ter um número complexo agora com a parte imaginária igual a zero, certo? Vamos chamar esse cara de Z3, certo? Z3, ó, vamos dizer que ele seja menos 4. Pronto. Repare que ele pode ser entendido como sendo menos 4 mais 0 vezes i, certo? E aí, menos 4 mais 0 vezes i, né? Ele é chamado simplesmente de número real, beleza? Repare que quando a gente diz que um número é real, a gente não está excluindo o fato de ele ser complexo. Por quê? Se um número é real, significa que ele tem parte imaginária igual a zero. Repare que agora isso vai implicar, ou vai se concatenar, né, se conectar com o que eu falei antes, sobre a parte imaginária. Né? Se eu digo para você que a parte imaginária é o b, agora eu posso dizer a você que um número real é um número complexo cuja parte imaginária é zero, certo? Então, toda vez que eu tenho um número com esse formato, né, eu já sei que esse número, né, ele continua sendo um número complexo, porém com parte imaginária igual a zero. Então, a parte imaginária de Z, né, aqui, ó, parte imaginária de Z, nesse caso, é zero. Então, um número real pode ser entendido como, né, um número complexo cuja parte imaginária é igual a zero, certo? Bom, e aí tem mais uma coisa importante a respeito ainda desses números complexos, que é o cálculo do seu módulo diferente. Né? Então aqui, ó, vamos colocar um marcadorzinho. Diferente, né, do módulo calculado para um número real, como a gente fazia aqui, o módulo do número complexo, ele tem a ver com uma distância, assim como acontecia no número real. Só que o número real, ele tinha um módulo que a distância era a distância da origem, na reta real. Aqui você vai ver que o módulo de um número complexo também é uma distância que também é da origem, mas não mais numa reta real, e sim num plano, que veremos depois, e que se chama plano de Argand-Gauss. Então, por hora, basta você saber que esse módulo, que é chamado módulo do complexo, módulo de Z, ele é dado pela raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Então, uma vez que você saiba que o primeiro número é a parte real e o segundo número é a parte imaginária, você pode se referir ao módulo dessa maneira, usando essa ideia. E aí, para fechar essa ideia geral aqui, vamos dar um exemplo, né, de módulo de um número complexo. Vamos dizer que Z seja menos 3 mais 4i, ou seja um complexo de parte real menos 3 e parte imaginária 4. Qual vai ser o módulo de Z? Módulo de Z
será raiz de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Dá para enxergar ali? Dá. Bom, então, módulo de Z será igual a raiz de 9 mais 16, que sabemos ser 25. E a raiz de 25, né, é 5. Então, módulo de Z é igual a 5. Bom, e como eu disse, o que isso indica? Que a distância entre esse complexo, né, e a origem do plano complexo, que veremos depois, é igual a 5. Assim como o módulo de um número real indica a sua distância até a origem da reta real. Mas o número complexo, a gente vai ver que ele preenche, né, os números complexos preenchem um plano e não mais uma reta. Então, eles podem ser entendidos como a extensão da ideia de reta real, preenchendo agora todo um plano e não apenas e somente uma reta. Beleza? Então, eu fico por aqui com essa aula sobre a forma retangular dos números complexos. Eu espero que tenha sido claro. Até o próximo e tchau.